Júpiter, de primeiro momento, talvez seja um dos últimos lugares que você esperaria encontrar vida, não é? Isso se deve muito à sua composição e características dentro do Sistema Solar. Os gigantes gasosos são planetas com núcleos sólidos, mas desprovidos de superfícies consistentes. Não poderíamos caminhar, andar de bicicleta ou guiar um carro nestes membros da família solar. Acredita-se que Júpiter, o quinto planeta ao contar do Sol e o maior dos gigantes gasosos, possa ser uma estrela falhada, cuja massa nunca se tenha tornado suficientemente grande para desencadear fusões nucleares. Essa falha, no entanto, não impediu de ser o maior planeta do Sistema Solar. Tão grande, de fato, que poderia conter em seu interior todos os outros planetas e os seus satélites. A sua massa é cerca de 2,5 vezes maior do que a soma das massas dos restantes dos planetas. Júpiter é um lugar dramático e tempestuoso. Quando a sonda Galileu começou a enviar informações de Júpiter em 1995, mediu velocidades de vento na ordem dos 530 km por hora, com rajadas que talvez pudessem atingir 1.600 km por hora. Furacões e relâmpagos agitam e secam a turbulenta atmosfera de Júpiter. Ao contrário das tempestades terrestres, acredita-se que as tumultuosas tempestades de Júpiter são potenciais pelo seu calor. Esta suposição é suportada pelo fato de Júpiter irradiar mais energia do que aquela que recebe do Sol. Será possível que um planeta tão diferente da Terra possa ser ao mesmo tempo semelhante a essa, podendo abrigar vida? Se sim, como seria essa vida? É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o Mega Vídeo diretamente, o que nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Júpiter, à primeira vista, talvez seja o último lugar em que você esperaria encontrar vida. Afinal, é um gigante gasoso e agitado, completamente diferente do planeta Terra. Porém, pode ser surpreendente considerar que a própria ambientação de gás tenha sido, pelo menos no passado, considerada um possível lar para a vida. Vida essa que não se resume apenas à vida microbiana, mas vida complexa. E, embora seja um tiro no escuro em termos científicos, não está descartada a possibilidade que algo possa habitar a parte superior da atmosfera de Júpiter. Júpiter é um mundo geralmente incompreendido. Geralmente pensado somente como uma enorme bola de gás. Mas, na realidade, é muito mais complicado que isso. Se você descer até a atmosfera de Júpiter, primeiro encontrará uma camada superior turbulenta, composta por uma mistura de gases, principalmente hidrogênio e hélio. Quanto mais você descer, mais quente ficará devido às altas pressões do interior. A cerca de 1.000 quilômetros abaixo do topo do planeta, você faria uma transição para uma das substâncias naturais mais estranhas de todo o Sistema Solar. Nesse ponto, você encontraria hidrogênio metálico. Sob as pressões extremamente altas da atmosfera de Júpiter, o hidrogênio seria comprimido em uma mistura de núcleos e elétrons que existem em um estado ambíguo que não teria um limite claro entre formato gasoso ou formato líquido. No entanto, o hidrogênio de Júpiter descrito como líquido seria diferente de qualquer outro. Por isso, enquanto a viagem de descida em Júpiter se aprofunda ainda mais, o hidrogênio se tornaria mais e mais denso. Além dessa caminhada no coração do planeta, acredita-se que logo depois você encontraria um núcleo. A ciência não conhece muitos detalhes sobre esse núcleo, mas provavelmente é feito de rocha e metal. Ainda não se sabe se é sólido ou completamente fundido, ou mesmo uma mistura dos dois. Núcleos planetários são geralmente difíceis de estudar, e no caso de Júpiter, o nível de dificuldade é ainda mais alto. Todos esses fatos nos levam a pensar:
Como um ambiente tão estranho como o de Júpiter poderia suportar qualquer tipo de vida? A resposta está nas condições de sua atmosfera superior. Em 1976, Carl Sagan e Edwin Salpeter lançaram um artigo interessante sobre as possibilidades da vida em Júpiter, em que eles sugeriram que algum tipo de vida à base de amônia poderia existir na atmosfera do planeta. Um modo de se formar vida nestas condições seria reproduzi-la antes de ser cozinhado ao se aproximar das profundezas mais quentes do planeta. Portanto, essa vida teria que viver acima, nas primeiras camadas da atmosfera de Júpiter. Carl Sagan e Edwin Salpeter imaginaram 3 tipos hipotéticos de animais que poderiam viver nestas condições. Ou seja, os cientistas cogitaram 3 tipos possíveis de seres extraterrestres que estariam vivendo em Júpiter. E a esses eles deram os perfuradores e caçadores. Ambos os pesquisadores não poderiam dizer com certeza como a vida em um planeta como Júpiter iria funcionar, mas queriam verificar se, dentro das leis da física e química, um mundo deste tipo teria a possibilidade de ser habitado. Os perfuradores seriam bem pequenos, com uma aparência totalmente inversa do que estamos acostumados. Os flutuadores seriam o oposto em relação ao tamanho. De acordo com Carl Sagan, os flutuadores teriam uma aparência semelhante a enormes balões que bombeariam hélio e os gases mais pesados de dentro para fora de sua estrutura, deixando somente hidrogênio. Assim como balões de ar terrenos que conhecemos, quanto mais pesado estivesse um flutuador, maior seria a força de flutuação que o levaria para regiões mais altas de Júpiter, consequentemente, as regiões mais frias e próprias para manter esses seres com vida. Zonas mais elevadas da atmosfera seriam mais seguras, e os flutuadores podem também se alimentar de pequenas moléculas orgânicas pré-formadas, ou fazer as suas próprias moléculas com a absorção da luz solar e do ar, de modo semelhante às plantas da Terra que realizam a fotossíntese. Até certo ponto, quanto maior for um flutuador, mais eficiente seria ele. Durante seus estudos, Carl Sagan imaginava esses seres flutuadores com quilômetros de extensão, simplesmente gigantescos. Para contextualizar seu pensamento, o pesquisador comparou e disse que esses flutuadores seriam muito maiores que as mais compridas baleias que já existiram no planeta Terra em um passado distante. Sagan imaginava flutuadores que poderiam ser até mesmo do tamanho de cidades inteiras. Os flutuadores poderiam se impelir pela atmosfera planetária de Júpiter através de rajadas de gás, como um jato de guerra ou um foguete. Carl Sagan, que via a existência de vida em Júpiter como uma hipótese possível, dizia poder visualizar flutuadores organizados em grandes grupos, estendendo-se pela atmosfera do planeta até onde a vista pode alcançar, com padrões em sua pele e uma camuflagem adaptável. O terceiro tipo de organismo vivo citado por Carl Sagan e Edwin Salpeter, os caçadores, também teriam características próprias. Os caçadores seriam seres velozes e que usariam de estratégia para sobreviver, algo semelhante aos extintos animais terráqueos. Os flutuadores seriam a presa mais próxima dos caçadores, que se alimentariam deles tanto pelas suas moléculas orgânicas quanto pelo seu estoque de hidrogênio puro. Segundo a teoria dos especialistas, seria bem provável que em uma escala evolutiva compreendesse todos esses seres, sendo que um teria evoluído do outro até chegar na escala mais alta de desenvolvimento que ainda estaria à frente no tempo. Além disso, a organização da fauna jupiteriana não seria uma das mais impressionantes já vistas. Não poderia haver muitos caçadores, pois esses poderiam consumir muitos flutuadores. Se isso acontecesse, ambas as espécies seriam extintas. De acordo com a visão de Carl Sagan e Edwin Salpeter, a física e a química permitem tais formas de vida existirem em Júpiter. Claro que seriam seres completamente diferentes do que estamos acostumados a ver aqui na Terra, mas a arte os adota com certo encanto. Entretanto, a natureza não é obrigada a seguir as nossas especulações. Nesse caso, as especulações de Carl Sagan principalmente. Mas se existem bilhões de mundos inabitados na Via Láctea,
Talvez haja alguns povoados por perfuradores, flutuadores e caçadores que a nossa imaginação, temperada pelas leis da física e química, gerou. Pesquisando sobre essa teoria, percebemos o quanto essa mostra-se fascinante. Fascinante por ser ao mesmo tempo possível e surreal. Ao mesmo tempo em que é completamente impossível, se mostra também possível devido às circunstâncias.